Bom, vamos lá. Aula 17. Vocês estão vendo aqui, eu coloquei uma ilustração de um processo simplificado da produção de açúcar e etanol. Mais para frente eu explico melhor, mas antes disso, eu vou apresentar alguns dados que eu peguei recentemente de um projeto chamado Sucre, em que, entre outras coisas, analisa aí a possibilidade, né, não da possibilidade, né, dos aspectos da inserção da palha na cadeia sucroenergética, tanto para complementar, né, o teor de nutrientes no solo, reposição natural, né, reposição dos nutrientes do solo, o uso dela como combustível suplementar, né, junto ao bagaço de cana nas caldeiras, etc. Vamos lá. O que vocês podem observar aqui nas tabelas, né? Estão vendo que os dados variam muito, isso depende muito da variedade de cana, da forma como elas foram adquiridas, enfim, mas em algumas fontes vocês podem ver aqui o teor de umidade, por exemplo, do bagaço, 48% a 52%, tinha falado no vídeo anterior em torno de 50% pelo menos, né? E palha, está aqui entre 12% a 45%, mais comum está entre 15% e 20%, né? Bom, acho que alguns de vocês já devem ter feito alguma disciplina em que tem por objetivo fazer as análises de análise imediata, onde aborda análises da codificação da umidade, material volátil e, por final, carbono fixo e cinzas. Para quem não sabe como é que é isso? Em pesquisas, né, onde é feito um trabalho mais meticuloso, né, pega uma amostra de biomassa ou várias amostras de biomassa da mesma biomassa e usando, né, instrumentos estatísticos, pega uma amostra de biomassa, coloca no secador, coloca aí uns 120 graus numa estufa, há algumas horas, aí, vamos pôr aí 2, 3 horas, vamos supor. E aí, no final, se obtém a biomassa seca. Mas para obter a quantidade, né, a porcentagem de umidade, você pesa a biomassa antes e depois. Vamos supor que você coloca aí uma amostra de 10 gramas de biomassa. Aí coloca lá numa balança de precisão, 10,000, vamos supor. E aí depois aí descobre, né, depois aí de tantas horas secando a 120 graus na estufa, o que antes era 10,000, obteve aí, vamos supor, 6,000, o que antes era 10 gramas, abaixou para 6. Pode se concluir dessa forma que o teor de umidade, nesse exemplo, foi de 40%, né? Porque 4 gramas era umidade e 6 gramas é o material seco, tá? Aí depois disso, você coloca ele num forno búfala, né, que é o forno elétrico, onde até uma certa temperatura você deixa ele aquecer, né? Aí tem todo o controle, né, segundo as normas, não tem um tanto tempo, uh, temperatura. Aí você esqueci até de falar, né, que coloca essa amostra de biomassa num cadinho, né, que é uma peça, um copinho de porcelana, e aí, antes de colocar lá no forno mufla, até recomenda, né, que deixa aí o forno mufla com a porta aberta, né? Coloca ele no forno com tampinha. Para que isso? Para gerar material volátil. Material volátil é gerado no ambiente ausente de oxigênio. Para ter uma ideia do quanto de material que pode ser volatilizado, né? Gases combustíveis, não combustíveis, decorrer de sair das conversões, aí já é parte, né, para uma reação química decorrente ao aumento da temperatura, onde ocorre a conversão de parte de alguns componentes, aí, como a celulose, a hemicelulose, tá, das biomassas em geral. Mas o que vocês podem ver, né, isso aí não apenas com essas biomassas, mas com muitas outras, né, a maior parte dos componentes da biomassa são volatilizados, né? E depois da volatilização, né, aí depois você coloca, tira a tampinha e provoca a combustão. Então, o que vocês podem ver, por exemplo, você coloca lá, para começar, uma amostra de 10 gramas de biomassa. E aí sai da estufa 6 gramas. Então, foi 40% de umidade. Aí você coloca esses 6 gramas imediatamente, né, essa biomassa na base seca, coloca imediatamente no forno mufla, com a tampa aberta, a uma certa temperatura, no período de tempo, com o cadinho fechado. Porque se deixar o cadinho aberto, com a temperatura, ele provoca combustão. E aí se perde aí todo o trabalho, né? Tem que refazer. Então, material volátil é o quê? É o processo, bem mais para frente posso falar, alguns de vocês já devem ter visto algumas disciplinas, né? Que
que é uma pirolização da biomassa, né? Para preservar o carbono fixo e as cinzas que são separadas, aí, que são investigadas separadamente após o estudo da separação do material volátil. Então, primeiro, extrai a umidade, aí coloca no forno a uma certa temperatura e tempo, cadinho fechado, material volátil, vocês podem ver aqui mais de 80%, né? Então, claro que isso varia muito à primeira vista que a conta não fecha, né? Então, por exemplo, para obter aí material volátil no mínimo 80%, então tem que ter um teor de umidade aí bem abaixo dos 20%, né, restantes, né? Então, enfim, então você, depois de certo tempo, né, o que era 10 gramas do material úmido vira aí menos de 2 gramas do material seco e e restando apenas o carbono fixo e as cinzas. Já o consumo, né, o consumo do carbono fixo se dá você tirando lá o cadinho, desculpa, a tampa do cadinho, e aí provoca a combustão, né? Porque, para quem não sabe, né, a combustão ele é provocado por um triângulo da combustão: combustível, carburante, e o terceiro que pode ser um elemento que pode ser temperatura, que é esse caso aqui. Pode ser pressão, que é no caso motor a diesel, ou faísca elétrica, no caso motores de combustão interna, ciclo Otto, gasolina, gasolina, etanol, né? Então, ao tirar a tampinha, o carbono fixo é consumido, e aí, por esses cálculos aqui, em torno de 11 até 15% da biomassa inicial é carbono fixo, e aí sobra cinzas. Bom, de novo, para quem já fez essa disciplina, alguma disciplina que envolve quantificação da umidade, material volátil e depois carbono fixo e cinzas, quem já fez, está mais fácil de entender aqui, né? Claro que a soma dos quatro tem que dar 100%. Mas o que chama atenção são os valores, né? Por exemplo, cinzas do bagaço, até tinha falado lá 1, 2%, parece aqui 2 a 8. E palha, que eu falei nos vídeos anteriores aí, palhas em geral de 15 a 30%, só que aparece aqui valores aqui de 6, né? Corrigido um pouco o que eu falei. Mas não está muito longe do que eu tinha falado, tá? Apesar que do BISO, né, que é um pesquisador lá da Unicamp, entre 2,975, enfim, né, muda as metodologias. Independente do que eu falei agora, né, da necessidade de fazer análise imediata das biomassas, né, para entender como são, né, como são as biomassas que podem ser usadas aí como combustíveis, né, fontes de energia, ver as diferenças, né? Bagaço tem muito menos cinza do que palha. Isso afeta significativamente lá na caldeira, como tinha falado no vídeo anterior, tá? Isso é um grande problema, um problema não, né? Desculpa, um desafio, visto que as caldeiras em geral estão adaptadas a consumir apenas bagaço, né? Teor de umidade, bagaço é muito maior, né? Porque quando fala 48 a 52% teor de bagaço, é aquele bagaço que sai lá da extração do caldo, né? No Brasil, mais de 90% vem das moendas, né? Mais de 90% das usinas possuem moendas. Em outros países é mais o processo de fusão. Bem mais para frente, acho que não nesse vídeo, não nesse vídeo não, que tem outras coisas para falar antes. Mas no próximo, acho que provavelmente no próximo vídeo eu vou falar mais detalhes do que é moagem e o que é difusão, a diferença entre eles. Material volátil não muda muito, carbono fixo também não, só que dá para fazer um outro trabalho de laboratório usando uma bomba calorimétrica para obter o PCS ou o PCI, né? Para quem não sabe, poder calorífico superior é o PCS, que é o que é energia por massa. Tem o PCI, né? Que é o poder calorífico inferior, sempre menor, com exceção se não me engano, com exceção do hidrogênio, que eu acho que é PCS igual PCI, não lembro direito, tá? Mas isso não importa. O que importa é que, assim, no caso do bagaço e da palha, parece que os dados não são muito diferentes. Aqui parece que o bagaço é um pouco maior que a palha. Mas, da palha é um pouquinho menor que o bagaço em todos os três, né? Todas as três fontes. Isso afeta na caldeira? Afeta um pouco, né? Porque a palha está fornecendo um pouco menos de energia. Mas, a meu ver, o que afeta significativamente é a diferença no teor de cinzas, tá?
Para quem não sabe, né, a bomba calorimétrica é uma bancada, é um aparato em que você coloca uma amostra onde provoca uma combustão lá dentro da amostra, né? Tem lá um tanque de oxigênio, né? Com burete perfeito, e quantifica-se o calor gerado por essa amostra, a partir daí determina o valor. Né? Claro que depende muito da metodologia, por isso vocês podem observar diferentes valores. Mesmo que use as bombas calorimétricas, os mesmos modelos, as mesmas marcas, mas a questão aí principal é a amostra, de como essa amostra foi preparada. Tá? De novo, depende da espécie, do trato cultural, enfim, né? Até mesmo interferência com questões meteorológicas, pouca muita chuva, enfim, né? Por isso que é bom pegar várias amostras de diferentes locais para ter aí uma. Aí faz toda aquela análise estatística, distribuição normal, aí pô, faz umas análises aí de média, se for necessário mediana e moda, enfim, para obter valores mais precisos. E aí, pior que varia com o tempo, pode variar com o tempo também, mas muito pouca coisa. Aí você vai ver e fazer o cálculo de desvio padrão, você vai ver que não é muita, né, a diferença não é tão grande assim. Claro que tem que ter uma quantidade grande de amostras. Bom, então é isso, tá? Então é necessário fazer esses cálculos, análise imediata. Vocês estão vendo aqui abaixo que tem uma análise elementar, como o próprio nome diz, né? É um equipamento especial que quantifica carbono, nitrogênio e oxigênio, que são os 4 principais. Aí tem traços, enxofre, cloro, metais, tá? Porque se somar tudo isso aqui, pode dar 99. Bom, com o teor de cinza aqui que vai de 2 a 20%, ainda tem uma parcela considerável do teor de inorgânicos, né, na parte da palha, que faltou aqui nesta tabela. Mas vocês podem ver, né, o que predomina é o carbono, né, seguida do oxigênio, tá? Porque toda a biomassa em geral tem um alto teor de oxigênio, tá bom? Então, foram usados aí para análise elementar, aqui embaixo, análise imediata, que essa aí é mais fácil, requer aí equipamentos não tão sofisticados, e bomba calorimétrica. Para quem não sabe, né, a diferença entre o PCS e o PCI é que o PCS menos a energia necessária para evaporar a água, né? Por quê? Porque todo o processo de combustão gera vapor, né? Gera água. Então, eu pego um pouquinho do calor do PCS para provocar a formação da água, né? A formação, a evaporação da água, aí fica como produto resultante o PCI. Bom, aí é interessante que é outra análise elementar, né, que mostra que a diferença da composição entre as folhas secas, as folhas verdes, né? Só que aqui não está colocando umidade, né? Ah, tá aqui, ó, porcentagem de base seca. BS é base seca. Não prestei atenção se aqui tem, não, não tem. Base seca, né, de folhas verdes, folhas secas, diferença entre as duas folhas tem que dar pequena, né, porque a folha seca foi oriunda das folhas verdes, né? Ponteiros, né, que é a polta, que é aquela que tem uma menor concentração de açúcar, que muitas vezes na colheita da cana ela é desperdiçada, e o próprio bagaço. Já a diferença entre ponteiro e bagaço, né, a impressão que dá que é maior a diferença entre os componentes, né, em comparação às folhas, mas também não pode dar uma diferença tão grande. Agora que eu estou impressionado, né, é que aqui o teor, né, de potássio, tudo bem que é grama por quilo, que é 1/1000, né, está aqui quase 30, aí dá 3% apenas de potássio no ponteiro, ao passo que no bagaço é 0,17, né? Aqui também, né? Folha verde, uma diferença grande também, 1,33% apenas de potássio, folha seca menos, tá? Então, provavelmente, durante o desenvolvimento da planta, ocorre aí uma concentração, né, de inorgânicos, né, como, por exemplo, potássio, que é um dos principais, junto com o fósforo, enxofre também, né, que são repostos, né, por meio da fertirrigação usando a vinhaça. Agora vamos falar sobre teor de fibras associado ao teor de sacarose. No vídeo anterior, eu tinha mostrado, né, até numa página da São Fernando, usina São Fernando, lá de Dourados, Mato Grosso do Sul, em que mostra o teor de bagaço. Aí estava lá em torno de 30% bagaço, só que na base úmida, né? Então aqui
10 a 14, deixa eu ver, 12,5, 12,7 a 14%, dependendo da referência, que é teor de bagaço na base seca, ao passo que, mais ou menos na mesma proporção, teor de sacarose, né? Claro que depende muito da safra. Geralmente, uma safra onde choveu muito anteriormente, a tendência é teor de sacarose aumentar, porque a planta absorve mais água. Planta absorve mais água, caldo mais aguado, menor teor de ATR, açúcares totais retornáveis, que é uma medida, né, de quantificação de açúcar, que é muito usada, né, ao introduzir a cana no processo industrial. Vocês vão ver mais para frente. Tá? E a maior parte, né, esmagadora do açúcar, né, é a sacarose. Para quem não sabe, a sacarose é um disacarídeo composto formado por duas moléculas de glicose. Ao passo que, por exemplo, a maltose, que vem de grãos como trigo, é muito comum na produção de cerveja, é um disacarídeo composto por uma molécula de glicose e outra de frutose. Aí tem a lactose, que é uma de glicose e outra de galactose. Mas a diferença entre os monossacarídeos, como no caso a glicose e a frutose, é apenas na posição de alguns átomos, acho que de oxigênio. Desculpa, não lembro direito, mas se procurar na internet, aparece lá alfa, beta, glicose, alfa, beta, frutose, é coisa assim que a gente não vê no ensino médio. Mas se for ver para uma forma mais assim, que a gente aprendeu no ensino médio, né, que é a massa molar e número de átomos, né, de carbono, hidrogênio e oxigênio, que é nesse caso, glicose e frutose é a mesma coisa, é a fórmula C6H12O6. Então, se for ver dessa forma, esses dois açúcares são iguais, C6H12O6. A diferença é a posição dos átomos, o que gera aí diferença aí da massa específica, algumas propriedades físico-químicas, enfim, talvez organolépticas também. Quando falo organolépticas é aroma, gosto, enfim, né? Mas são traços, o que tem na cana são traços de glicose e frutose, e aí vocês podem ver aí em porcentagens consideráveis a sacarose, tá bom? Existem outros elementos, tá, que constam na cana, que eu vou explicar mais para frente, que são bem complexos. Mas, por exemplo, o que eu falei agora há pouco, né? E após uma colheita após um período muito chuvoso, é natural que tenha aí um teor de ATR menor, ao passo que após um período bem seco, há uma concentração maior dos açúcares, há uma perda de água, né, por transpiração, isso é natural, e os açúcares ficam mais concentrados. Mas mesmo assim, a cana-de-açúcar, como muitas plantas, elas têm capacidade de reter água, reter nutrientes para sua própria sobrevivência. É por isso que a cana tem tanto açúcar, a batata tem tanto amido, o milho idem, e assim por diante, porque o amido, a sacarose, são nutrientes, né, para que eles existem, mantêm para resistir a, por exemplo, estresse hídrico, que é típico de regiões de clima tropical, né? Fica aí, em alguns lugares, aí 2, 3 meses sem chover, por exemplo. Eu falei ATR, né? Açúcares totais retornáveis. Aqui aparece porcentagem de massa. No final das contas, é a mesma coisa. Porque a TR é uma medida muito usada, né, para quantificar o teor de açúcar que chega na indústria, e geralmente é dado assim, quilos de açúcares totais retornáveis por tonelada de cana. Então, por exemplo, 140 quilos de ATR por tonelada de cana. E esses açúcares totais retornáveis que são usados aí na cristalização, né, isto é, a produção do açúcar e também na fermentação. E aqui a composição da biomassa, né? Eu tinha falado anteriormente, a celulose é o que predomina, seguido, eu confesso que eu achava que lignina era um pouco mais, né? Na verdade, aqui na tabela é o contrário, mas a diferença é bem pequena entre ambos aí. A diferença entre as biomassas, né? Pode até ver, aqui aparece a composição do bagaço. Eu não sei da palha, mas não deve ser muito diferente. Mas tem biomassas, tem um pouco mais de lignina, mas em geral, né, a grande maioria das biomassas tem mais celulose. Quanto mais celulose, é melhor para a indústria do papel. Por exemplo, na Argentina, no Brasil,
isso coisa, acho que até coisa do passado, mas na Argentina ainda é comum, por exemplo, a produção de papel, de caderno, usando bagaço de cana. E a celulose, aqui o teor, né, no bagaço é grande, tá? Inclusive, na produção de materiais voláteis, como vocês estão vendo aqui, né, estão vendo aqui que 84, 85%, né, da massa do bagaço da palha, né, é material volátil. Por que gera material volátil? Devido à desintegração da celulose, da hemicelulose e do processo inicial da lignina, que em geral a lignina ela é desintegrada por último. Quando falo desintegração, ocorre reações químicas decorrente aí a alta temperatura no ambiente ausente de oxigênio, e aí a celulose, né, que é uma molécula grande, né, um polissacarídeo, a hemicelulose também, ela é quebrada em moléculas menores, que a uma certa temperatura gera gás. E na temperatura ambiente, esse gás pode condensar ou não, né? Então dá para fazer uma coleta. Tá? Por exemplo, na produção do carvão vegetal, em carvoarias mais modernas, há essa coleta de gás que pode ser usada para queimar, para gerar calor no próprio sistema produtivo, no próprio sistema industrial. Tá bom? Então, estão vendo aqui que somando em torno aí de quase 70% os dois polissacarídeos, mas na volatilização também há um processo inicial da desintegração da lignina, que é uma molécula tridimensional bem mais complexa, composta principalmente por compostos fenólicos. Lembrando, tem aquelas estruturas, aquelas células, né, que são estruturas aromáticas, aqueles hexágonos, né? Compostos fenólicos em geral. Então, uma parte dessa lignina é desintegrada também vira voláteis, né? E aí sobra carbono fixo, tá? E aqui ash, que são cinzas, né? Aí vocês estão vendo aqui 3% do bagaço são cinzas. Deixa eu ver o que aparece aqui, bagaço aqui, cinza aqui, ó, entre 2 e 8. Olha só a preocupação. Aqui, né, comparação da cinza, aquele mesmo material, né, que é essa tabela, essas tabelas aqui do projeto Sucre, e ele mostra, né, as consequências da presença de materiais inorgânicos, tá? Nem sempre aparecem eles puros. Aparece, por exemplo, aqui, que vocês estão vendo, em forma de óxidos, como de silício, potássio, cálcio. Esse aqui é a famosa alumina, que é usada em pasta de dente, para lixas, né? É um material abrasivo. Óxido de magnésio, óxido de chofre, aí, desculpa, eu não sei diferenciar sulfato e sulfito, né? Fósforo, óxido de ferro, né, que é a famosa ferrugem. Aí cloro, aí já é um cloro elementar, até mesmo titânio, sódio, cromo, enfim. O que vocês podem observar? Que a maior parte das cinzas é composto pelo silício, tá? Que é um dos elementos mais comuns da crosta terrestre. E aí compõe, é encontrado em muitas biomassas, tá? Então, ele predomina tanto no bagaço quanto na palha, mas no bagaço predomina muito mais, só que o teor de cinza do bagaço é muito mais baixo que o da palha. Agora, a impressão que dá, né, que o grosso do potássio na cana se concentra na palha. Deixa eu ver uma coisa aqui. Desculpa. Se eu estou achando que faltou alguma coisa, não sei. Tá, mas vocês estão vendo aqui, né, só para rever, né, que a maior parte do potássio está aqui nas folhas verdes e nos ponteiros, um pouquinho nas folhas secas. Bom, mas essa palha aqui é aquela palha que chega lá para ser queimada, para ser consumida na caldeira. Então, até que eu falei no vídeo anterior, né, que em geral a palha cai lá, eliminada pela colheitadeira, depois é o enleiramento e fardamento, né, pega um pouco de terra, né, não era para pegar, mas enfim, né, impureza mineral, e depois é mistura do bagaço para depois ir para a caldeira. Então, essa palha que vai, a mistura de folha seca, aquela folha seca, a palha, a folha seca, né, que já foi colhida, né, pela colheitadeira como seca, folha verde que depois secou no campo, e o ponteiro que secou, mesmo que parcialmente no campo também. Tá? Então, podemos dizer que se essa mistureba aí, né, que falou que a palha ainda tem uma certa umidade, com certeza essa umidade vem dos ponteiros, que é onde o ponteiro tem mais água.
né? Porque é a continuação da cana que foi aproveitada, que é aproveitada mesmo para a extração do caldo. Continuando. Aí vocês estão vendo aqui que é uma predominância do silício, grande no bagaço, não tanto na palha. Mas olha só o teor de potássio e o teor de cálcio. Então, a caldeira, que originalmente foi projetada para queimar apenas bagaço, está sendo desafiada para queimar um pouco de palha. Mas mesmo que sendo até 10% de palha, a quantidade de potássio que foi introduzida na caldeira é muito maior. Então, vai fazer os cálculos aí. Eu não vou fazer cálculo aqui porque isso aqui não interessa, mas quer dizer, não interessa tanto. Mas se introduz aí 10% de palha, né, o que antes era 100 toneladas por um determinado período de tempo de bagaço, agora é 90 toneladas por um determinado período de tempo de bagaço e 10 de palha. Ah, 10%, nada demais. Vocês viram aí que o teor de carbono não é tão grande de diferença. PCS, PC por consequência também a diferença é pequena. Lá na caldeira acontece tudo, né? Na caldeira, né? Você coloca lá o material a temperatura ambiente, perde umidade, depois perde material aí, depois material volátil, carbono fixo é consumido, né? Para gerar aumento de entalpia, né? Para aquecer o circuito de água, né? Para gerar vapor, sobra das cinzas, né? Então, tudo isso aqui, toda essa simulação aí que você. Desculpa, não simulação, mas todo o processo que é simulado na análise imediata ocorre dentro da caldeira, né? E onde eu quero chegar? Apesar da diferença PCS entre o bagaço e palha ser pequeno e elementarmente não ser tão grande, né? Mas a diferença de teor de cinzas é grande, sim. Isso é complicado. Então, você acaba colocando aqui, ó, por massa, mais que o triplo de potássio. E mais que o triplo de potássio, fazendo conta assim meio de cabeça, se colocar aí 10% de palha, vai colocar uma quantidade gritante a mais aí de potássio. Esse que é o problema, tá? E aí tem as consequências do potássio, né? Vocês estão vendo aqui uma quantidade considerável aí, quase 4 vezes de cálcio, né? 4 vezes mais ou menos de magnésio, 3 a 4 vezes de esse óxido de enxofre, uma quantidade absurdamente maior de cloro, e o cloro acelera a corrosão, tá? Entre outros, tá? Ah, mas de silício diminui, ok, porque cada óxido tem uma responsabilidade. Um deles, por exemplo, aumenta a abrasão, eu falei do cloro que acelera a corrosão, tá? E assim por diante. E aqui vocês podem ver as consequências, tá? Por exemplo, superaquecedor, que é a parte mais quente da caldeira, né, que é responsável pela produção do vapor, conversão do vapor saturado e vapor superaquecido. Mais para frente explico melhor. E o economizador, que é responsável pelo aquecimento, né, do fornecimento de calor sensível para o circuito de água, né, ainda em estado líquido, né? Porque a caldeira é composta por economizador, evaporador, superaquecedor. Então, no economizador, né, a água é porque a água é pressurizada, tá? Então, a água, né, ela é aquecida até um pouco antes de atingir o ponto de ebulição. Então, é fornecido apenas calor sensível, mas como está uma alta pressão, então podemos falar aí água, sei lá, 180 graus, ele está em estado líquido. Mas do lado de fora, né, dos tubos, né, por ser aquatubular, né, passado por dentro dos tubos, tem alguns pontos, né, de temperatura máxima de 400 graus, né? E o grande problema de alcançar certas temperaturas é que há uma diferença do comportamento das reações, né, dependendo da temperatura. Então, por exemplo, tem alguns óxidos que elas geram consequências maiores ou menores a determinadas temperaturas. Por isso que muitas vezes se observa também diferenças nos resultados. Aqui, por exemplo, houve uma forte geração de corrosão, né? Aqui foi aparentemente mais de incrustação, tá? Mas o que vocês podem ver aqui, o cloro desencadeou a corrosão, tudo bem, mas não foi único, o enxofre também gera, tá? E aí, consequências também aqui no decorrente à presença do óxido de potássio e o próprio silício que predomina, né? Então, vamos lá. Economizador, depois de um certo tempo, aqui o resultado das consequências. Consequência do que? Devido aí a uma inserção da palha. E, por consequência, maior inserção,
desses óxidos. E no superaquecedor, que é o final, né? Desculpa, final não. Final da forma da consolidação do vapor, né? Isso, o superaquecedor fica mais próximo à fornalha propriamente dita da caldeira. Vocês podem ver as consequências decorrido principalmente a ação do óxido de potássio, do enxofre e do silício. Tá? Vamos lá. Então, como falei, né, cada óxido, né, é responsável por alguma consequência, né? O cloro, corrosão, silício, incrustações, óxido de enxofre também corrosão, tá? Potássio, um pouco dos dois, assim, incrustação também, né? Por quê? Porque até acho que eu falei no vídeo anterior, né, que forma o efeito iglu, onde forma-se uma camada de isolante térmico ao redor dos tubos. E aí tem que fazer paradas para fazer a limpeza, muitas vezes a limpeza química usando substâncias muito fortes, né, a base bem com uma grande concentração de soda cáustica, por exemplo. Tá? Requer um certo profissionalismo, todo cuidado para fazer essa limpeza, e muitas vezes, na pior das hipóteses, é necessária a substituição desses tubos aqui, né? Que formam as caldeiras, aí, especialmente aqui no economizador. De novo, as consequências são diferentes dependendo da temperatura. Tá bom? Mesmo que material seja seco, tal, mas aí a corrosão não vai ser pela água, vai ser pela presença dessas substâncias aqui. Tá? Então, por exemplo, em caldeiras, muitas vezes se estuda a possibilidade de aplicar, de desenvolver caldeiras com uma alta temperatura de chama. Porque quanto maior a temperatura de chama, mais completa é a combustão e maior a possibilidade de gerar mais CO2 e vapor de água como produtos da combustão, né? Aproxima mais da combustão completa. Porque, por exemplo, incineração de resíduos sólidos urbanos, se queimar plástico a 300, 400 graus, geram muitos compostos cancerígenos, como dioxinas e furanos. Mas se queimar a temperaturas em torno de 1000 graus, essas dioxinas e furanos são eliminados, né? São gerados a baixa temperatura, mas logo eles são consumidos pelo próprio processo, a ponto de gerar mais CO2 e água e alguns voláteis decorrentes da presença de inorgânicos, né? Por exemplo, plástico pode ter, por exemplo, cloro, tá? Então é isso. Então, claro, obviamente tem que desenvolver materiais mais adequados para resistir à ação, à corrosividade, né? A ação corrosiva desses elementos aqui, porque é um caminho sem volta. Não é questão de deixar de usar palha, mas se adaptar a ela. Tá bom? E aí tem dispositivos, inclusive mecânicos, né, que permite raspar esses tubos aí durante a queima, mas é mais comum em caldeiras pequenas, onde tem lá o tubo e tem um espiral que faz esse movimento aqui, para evitar a incrustação. Mas aí, caldeira quadrangular de grande porte, isso não é o caso, né, porque são centenas de tubos, né? Então, teria que desenvolver materiais mais adequados, aí tem ligas de aço especiais aí de nióbio, que resistem a altas temperaturas, aí tem que pensar aí, assim, corrosão a altas temperaturas, né? Porque já a gente está acostumado a ver corrosão da água, né? Devido à ação da água do mar, aí a temperatura ambiente. Então, tem materiais aços especiais ligados, quando falo ligado, né? Com elementos de liga, de nióbio, cromo, níquel, tungstênio, enfim, né? Não vou entrar em detalhes aqui. Eu não sei se eu tinha comentado, né? Com a introdução da palha na cadeia produtiva, deixou de se perder no mínimo 1/3 da energia, né, que se perdia com as queimadas. 1/3 da energia está no bagaço, 1/3 da energia nos açúcares e 1/3 na palha. Mas em massa, eu falo, né, sempre em torno de 10% da cana é palha, né? Aqui aparece 140 quilos, né? Mas é a palha mais as folhas, né? BS, base seca. Então, se somar 150, 135, 140, aí o resto é água, né? Então, é mais de 50% água, mas pode-se dizer que é mais, tá? Isso aqui claro que depende muito da referência. Tem uma tabela anterior que falava em 14% de sacarose, aqui fala 150 quilos, é que glicose e frutose são traços, né? Quantidades muito pequenas. Mas o que é importante salientar?
E em energia, um terço, um terço, um terço, bagaço, palha e açúcares. E massa, vou colocar aí daí 10% 10% palha, em torno de 25% bagaço, só que dentro desse bagaço é base úmida, daí então eu coloco aí 12, 13% bagaço base seca, aí 15% açúcares, o resto é água. A água vai no mínimo 70%. Tá bom? Rendimento de açúcar e álcool etílico, etanol, né, mais bonito, na minha opinião, por hectare de cana colhida, né, aqui é um dado até antigo, tá, da 2012, 2013, por aí, mas é para mostrar aí a diversidade aí da produção por estados, né, mas quando coloca isso, ele enfatiza não a eficiência, mas a produtividade, que a gente está acostumado a ver produtividade por cana, né, tonelada por hectare, aqui aparece também quilos de açúcar por hectare, litros de etanol por hectare, tá bom? Aí vocês vão ver aí na região centro-sul é maior. Coisa aqui quando eu bebo água aqui. Bom, agora vamos falar da parte da indústria, né? Que eu estou prometendo tanto, né? O que eu vou fazer? É um processo longo. Acabei até mostrando aqui o diálogo, né? Ou não? Não. Tá. Vamos lá. Processo industrial. Aspecto... Não, acabei mostrando sim. Aspectos de uma indústria sucroenergética. Esse dá muito pano para manga, um assunto bastante interessante, que ele mostra o processo de cabo a rabo. Tá? Dá para, inclusive, até fazer uma disciplina apenas com isso, apenas com esse assunto. Não é o caso aqui, né? Mas por que eu estou enfatizando tanto o setor sucroenergético? Primeiro, para mostrar a importância da agricultura no desempenho das tecnologias da transformação da biomassa, tá? Do trato cultural, do manejo, né? Colheita mecanizada ou não, para mostrar que existem biomassas para fins energéticos ou apenas para fins alimentícios, ou os dois. Então, por exemplo, quando alguém fala, né, sobre os benefícios econômicos, sociais e ambientais da cana, há quem argumenta, mas o que antigamente era, o que agora é cana, em alguns lugares era uma mata nativa, era colheitas alimentares. Admite-se que no passado, em alguns lugares do estado de São Paulo, a verdade era essa mesma, tá? Devido aí aos incentivos da cadeia sucroenergética, principalmente devido à introdução do pró-álcool, isso realmente aconteceu, só que atualmente, na expansão que se observou aí nas 2 últimas décadas, do cultivo da cultura sucroenergética, foi substituindo pastagens. Até mesmo outras culturas aí de soja, mas em casos muito pontuais. Então, assim, é uma cultura, né, que os impactos ambientais não são tão grandes em comparação às outras atividades agropecuárias, ela gera muito mais emprego e renda do que a criação de gado, embora existam algumas culturas agrícolas que geram muito mais emprego e renda do que a cana, especialmente aquelas que envolve muita atividade manual, tá? Frutas, café, hortaliças, tá? Etc. Tá? Tanto que até tem cidades lá em Goiás em que a cultura canavieira está proibida, porque sabe-se do impacto maior da economia, visto que tem certas cidades que já têm lá uma economia já consolidada de grãos, criação de animais como aves, suínos, etc. Né? Enfim, onde eu quero chegar? Para aqui para compartilhar rapidinho, só para descansar um pouco a garganta. Vou voltar aqui. Antes disso, eu vou apresentar um vídeo que eu peguei na internet, né, do processo do enfardamento da palha da cana. Aquela palha após depois de secar, enfim. Tá? Um vídeo curtinho aí de 1 minuto. Acho que eu até vou acelerar o comecinho, né? Vamos lá. Aqui. Tá? Pela experiência própria, não saiu som, mas nesse caso aqui não tem problema. Vocês estão vendo aqui o trabalho
do trator, né, e da enfardadeira, né, que é a máquina que está logo atrás dela, respeitando as linhas de cultivo para evitar o pisoteio. Estão vendo aqui vários lugares já tem lá várias peças, né, de fardos, né? A quantidade de palha é grande, né, sem dúvida. É um trabalho que deve controlar a velocidade. Se for muito rápido, não colhe palha o suficiente. E também respeitando também as linhas, né, entre as soqueiras. Não é muito diferente do feno que você vê nos países do hemisfério norte, tá? São máquinas que exigem materiais de ótima qualidade, né, porque é um material altamente abrasivo. Estão vendo que raspa a palha, pega até um pouco de terra. E aí, o que é o processo? O que é a máquina? Pega a palha, enfarda e coloca umas fitas, né, para manter a integridade estrutural das peças. Tá? Então, passa automaticamente nas fitas, né, envolvem, né, para manter esses fardos íntegros. Porque se não fosse essas fitas geralmente feitas de nylon, não tenho certeza se é nylon, não é material polimérico, né? Se não fosse elas, na hora de pegar ela e colocar no caminhão, elas iam se desfazer, né? E aí, na hora de triturar, né? Tritura tudo plástico, enfim. Tá? E é isso. Para aqui o compartilhamento. Voltando lá ao vídeo, né? Desculpa, o vídeo, a apresentação. Aspectos de uma indústria sucroenergética, tá? Então, vou fazer vários vídeos sobre este assunto, tá? Porque, basicamente, o que vocês estão vendo aqui atrás compartilhando aqui, recepção da cana, extração, tratamento do caldo, e aí faz uma bifurcação. Das duas, uma ou outra, ou os dois. A grande maioria das usinas produz açúcar e etanol ao mesmo tempo. No caso, a produção do açúcar, né, tem o processo que muitas vezes é chamado de cristalização, que é a indústria do açúcar, e na produção de etanol, fermentação, destilação. Tá? Então, o que vocês estão vendo aqui, a colheita, a recepção da cana, né? A recepção da cana nada mais é do que o caminhão chegando num prédio, que é um laboratório, onde tem uma sonda que pega uma amostra da cana para quantificar o teor de açúcar. E aí pesa o caminhão, né? O caminhão vai numa balança, né? Pesar da cana antes de enviar a cana, né? O caminhão cheio e depois o caminhão vazio. E a partir daí a usina sabe o quanto de cana que chegou e o quanto de açúcar, né? Açúcares totais retornáveis. Então, por exemplo, chegou 30 toneladas de cana, 30 mil quilos. Tem 150 quilos de ATR por tonelada de cana, 15%. Então, faz o cálculo, 30 toneladas vezes 15%, vai dar 4,5 toneladas de ATR naquele caminhão. E a partir daí, a indústria, né, vai pagar o fornecedor, né, agrícola, né, pelo material. Aqui ele está de esmagamento, mas é melhor mesmo a extração do caldo, né? Porque não precisa ser apenas o esmagamento, também tem difusão. E aí o bagaço, geração de vapor, uma caldeira. Caldo extraído basicamente, né, o tratamento, né? Algumas referências ainda usam o termo álcool, eu particularmente não gosto de usar o termo álcool, uso etanol, né? Porque são vários álcoois, né? Não é apenas etanol. Então tem o tratamento do caldo, né, que é um tratamento, uma planta industrial dentro da grande planta sucroenergética, onde envolve processos químicos, físicos e térmicos, tá? Para adequar o caldo às indústrias seguintes. Então, tem aqui, ó, tratamento, aquecimento, tratamento químico, né, usando biocidas, usando floculador, produtos para floculação, por exemplo, precipitação, se for o caso, etc. Né? Aquecimento, né? Aquece o caldo aí até 120 graus para matar os micro-organismos. Decantação, que já é um processo físico, né? Até aqui tudo igual, né? Até poderia ter colocado numa linha só. Aí a geração da torta de filtro,
né, que é o subproduto, né, que depois vai para o campo, né, junto com a vinhaça para repor, né, os nutrientes. Aí depois de clarificar, e aí vai para a produção de açúcar, né? Vocês estão vendo aqui, evaporação, xarope, cozimento, massa cristalizador, centrífuga, secagem. Beleza, né? Mais para frente explico melhor. E no caso do etanol, tá aqui mosto, fermentação. As dornas de fermentação recebem tanto o caldo tratado, né, que é chamado de mosto, como também o mel final, ou mel pobre, que vocês estão vendo aqui, que é um subproduto da indústria do açúcar. Então, a fermentação aproveita um subproduto da indústria do açúcar e também o próprio caldo oriundo da cana. Tá? Mosto, fermentação, que mais? Aí tem a centrífuga separadora, destilação, etanol. Tá? Mais para frente explico melhor cada um deles. Mas basicamente é isso, a grande maioria das usinas brasileiras, atualmente um pouco menos de 400, deve ser em torno de 380, 390 usinas sucroenergéticas instaladas no Brasil, mas felizmente aí até 2014 e 15 eram uns 440, 450, infelizmente aí de lá para cá 60, uns 70, 80 usinas fecharam as portas, tá? Mais para frente explico melhor, tem notícia específica falando sobre isso. Mas basicamente as usinas são dessa forma, tá? Vamos lá. Em climas chuvosos e de muita umidade, quando o rendimento de sacarose é mais baixo, recomenda-se a máxima produção de açúcar e máxima produção de etanol e mínima produção de açúcar, tá? Porque dia chuvoso de muita umidade, a cana absorve mais água, né, que é um mecanismo, né, da natureza, normal, então o caldo fica com menor concentração de açúcares. E aí recomenda esse caldo ir para o etanol. Claro que o que define a quantidade de caldo, né, ou no final das contas, a quantidade de açúcar e etanol, o que define é o mercado, né? Basicamente é o mercado. Mas você pode levar isso em consideração. Um caldo pouco, como é que se fala? Um caldo pouco concentrado é mais adequado para a produção de etanol, porque a produção de açúcar ela exige um caldo com maior conteúdo de açúcar. Aí, usa-se uma outra unidade. Dependendo do ponto da usina, usa graus Brix, que é teor de sólidos. Tá? Então, claro, mesma coisa que o Brix, né? Mesma coisa que o teor de ATR. A ATR é mais usado lá na hora lá de quantificar, né, a quantidade de açúcar lá na entrada da usina, né? É uma quantidade assim, quando fala ATR, é mais assim para mostrar, né? A indústria produziu tanto de ATR, o mercado produziu tanto de ATR naquele período, em um dia, uma semana. O ATR é muito usado assim para fins de comparação. Por exemplo, quanto de ATR que foi introduzido na cadeia produtiva naquela usina no mês passado, esse mês, enfim, né? Agora, o grau Brix é mais assim, tem um aparelho mais para frente eu mostro chamado refratômetro para quantificar a teor de grau Brix, que é a quantidade de sólidos. No caso das usinas, se for pensar em um caldo de cana, melaço, né? Então, o grosso do sólido é o próprio açúcar, tá? E mesma coisa, né? Quanto mais açúcar, mais ATR, mais graus Brix. Tem outra medida chamada POL, POL também, né? Mesma coisa. Se não me engano, nos laboratórios, acho que é até mais usado nesses laboratórios de quantificação, né? Eu acho que nas máquinas, não sei se é mais usado o POL ou o ATR, tá? Mas são medidas para medir teor de açúcar. ATR, POL, grau Brix. O grau Brix é assim, o cara chega lá na cristalização, ou lá para ver a qualidade do mosto, pega lá o refratômetro, tá no bolso, pega lá a amostra e dá uma olhada lá, vai contra o sol, né? Porque refratômetro é um aparelho óptico, não é? Quer dizer, o que eu tenho, né, é o mais simples que tem, que é óptico, mas tem os mais modernos que são eletrônicos, né? Enfim, então, uma maior concentração recomenda-se que vai mais para açúcar, menor, por exemplo, depois oriundo de uma colheita após um período chuvoso, etanol. E, bom, já falei, né? As usinas possuem um volume de moagem de cana previamente determinado, 8 meses em média. O que, que acontece? A quantidade de cana, né, o volume de cana, ele determina o projeto da usina.
Então, como qualquer outro processo industrial, por exemplo, você vai fazer um projeto de uma indústria automotiva, você vai prever quantos carros vão produzir em um determinado período. Principalmente naqueles períodos em que você estima uma produção plena por algum motivo, aumento da demanda. Então, no caso aí, uma usina, se você for projetar uma usina, vamos supor aí, com uma capacidade anual de extração do caldo aí, de processamento de cana, de 4 milhões de toneladas ano, lógico que vai ter que ter cana para isso. Agora, se você acha que dentro daquele espaço, daquela região apta a produzir cana, não gerar 4 milhões, então você vai projetar uma indústria menor. Você nunca vai projetar uma indústria com uma supercapacidade, porque os custos ficam para a manutenção da fábrica ficam mais altos. Quando isso qualquer indústria, se implantar uma planta, se projetar uma planta industrial cuja oferta, né, cujo espaço, disponibilidade for muito alto, alto demais, o custo final do produto torna-se mais alto, porque você vai ter que pagar pela ociosidade. Então, pega uma usina, por exemplo, a capacidade de 4 milhões de toneladas, então tem que ter mais ou menos 4 milhões de toneladas de cana à disposição. Mesmo que tenha anos que pode ter quebra de safra, tá? Mas a gente sabe, né, que tem ano que pode produzir mais, tem ano que pode produzir menos, né? E quando fala 4 milhões de toneladas é muito relativo, porque é um cálculo, assim, um valor meio que estimado, porque, claro que coloca-se, né, o tempo médio de uso da cana. Estão vendo aqui, ó, volume, moagem, desculpa, né, de processamento. Até vou mudar aqui agora, né, senão vou esquecer, tá? Eu desculpa, não gosto de usar o termo apenas moagem, né? Então, processamento, pode ser moagem de fusão, né? Agora melhorou. Processamento da cana, né? Previamente está determinado, mas nada impede desta safra ser maior. Porque vamos supor que tem o ano que a produção foi muito boa. Aí vai lá as colheitadeiras a todo vapor. Se a produção de cana lá nas fazendas, né, for maior do que o ano anterior, então não vai ser 8 meses, vai ser mais. Então, por exemplo, faz todo-se o planejamento naquele ano, vamos supor que a safra comece lá no mês de março, então chega até fevereiro, já faz uma estimativa. Vamos determinar a data do fechamento da safra. Vamos supor que a safra começa no primeiro dia de março e vai até 20 de dezembro. Então, começa a colheita, 1º de março, abril, maio, junho, assim por diante. Há alguns momentos vai parar por causa de chuva, às vezes por paradas programadas, manutenção preditiva, manutenção preventiva, às vezes manutenção corretiva. Então, pode ter paradas devido aí a problemas no transporte, colheitadeira, talvez greves, problemas de envolvendo terceirizado. Tem muita coisa que pode acontecer e muitas vezes não são previstos. Aí chega lá no dia 20 de dezembro, nem toda a cana foi colhida. Independente, a usina tem que parar porque do dia 21 para frente já tem todo o cronograma de manutenção. Tá? Aí vocês pensam, mas uma safra de 8, bom, eu dei exemplo aí de março a dezembro, né? Então deu uma safra de quase 10 meses. E vai ter 2 meses de manutenção. Vocês pensam, 2 meses é muita coisa. Não exatamente, dependendo dos equipamentos e insumos, né? 2 meses é pouco. Claro que isso depende muito das características e das condições das máquinas. Tem algumas máquinas, alguns sistemas mecânicos que são mais baratos, porém mais frágeis, eles são feitos para durar pouco. Então, termina a safra, já são descartados, são substituídos. Mas tem soluções que são mais resistentes, então pode ser usado por várias safras. Vocês podem imaginar algum equipamento em que, em vez de usar aço carbono, usou aço inox. A tendência do aço inox é durar mais. Tá? Você pode fazer essa comparação. Então, assim, tem todo o planejamento de manutenção, equipamentos que saem de Sertãozinho, de Piracicaba, para qualquer lugar do Brasil, até fora do Brasil. Chega lá gente de Piracicaba, de Sertãozinho, para acompanhar a manutenção, a troca dos equipamentos, as manutenções, etc. Então, está tudo programado. Programado até
o último dia anterior ao início da safra seguinte. Tá? Então, às vezes, há 8 meses, aí vamos colocar 4 meses de manutenção, uma manutenção, às vezes uma manutenção mais profunda, se for necessário, uma manutenção mais é, não tão rápida, não tão embolada, tá? Mas já tem casos de usinas que elas conseguem emendar uma safra com a outra, por quê? Porque porque viu, né, que isso seria possível, né? Tem que fazer toda uma análise tanto junto com os agrônomos quanto com os engenheiros de manutenção. E aí tem usinas que observam que tem bastante cana, mas as condições das máquinas estão boas, então dá para simplificar as manutenções, então dá para emendar uma safra com a outra. Eu já ouvi falar de usina que isso realmente aconteceu, isso de vez em quando acontece, em que a safra de um ano vai até, sei lá, final de março, aí começo de abril já vem outra safra. Está lá plena carga, tá? Aí, infelizmente, pode acontecer o contrário. Quebra a safra, quebra de safra, tem menos cana, e aí o encerramento das atividades, né, são antecipadas. Isso é ruim, né, porque você está planejando, vamos supor, terminar dia 20 de dezembro, chega no dia 15 de novembro, já não tem mais cana, né? E aí, realmente, a usina fica realmente parada, porque já tinha sido programado com as empresas de manutenção para iniciar a manutenção depois do último dia da safra prevista. Aí é ruim, né? Porque se não está entrando cana, não entra dinheiro. Né? Porque não entra cana, não produz etanol, não produz cana, não produz etanol, não produz açúcar, não entra dinheiro. Aí é preocupante. Não é factível concentrar a produção em um único produto, ou seja, as condições operacionais do processo produtivo obrigam estas unidades mistas a produzirem simultaneamente açúcar e etanol. Outra vantagem das unidades mistas está na possibilidade do reaproveitamento do melaço residual, porque o caldo da cana, vamos supor que o caldo da cana chega com 16% de açúcar, vamos supor 16 graus Brix, né? O caldo tratado, né? Chega lá na indústria do açúcar com 16%. O mel final, ele sai com em torno de 6, 8%. Então, só consegue se aproveitar mais, sei lá, 50%, 60% dos açúcares do caldo, né? E os restantes 50%, 40% fica no mel final, ou mel pobre, que pode ser vendido para alimentação animal, alguma indústria de alimentos, indústria química, etc., mas é mais interessante levar para a indústria do etanol. Então, a indústria do açúcar aproveita aí, no mínimo, apenas a metade, 60%, 70% dos açúcares do caldo. Já o etanol aproveita muito mais, aproveita, sei lá, 80% pelo menos, né? Mas para frente explico melhor. Então, melaço residual, o mel pobre, o mel final, é o subproduto da fabricação do açúcar visando a fabricação do etanol. Esse uso adiciona valor ao melaço, normalmente destinado à alimentação animal. Tá? Aqui tem todo o balanço, né, muito usado aí na análise de ciclo de vida, algumas análises como de energia, que é uma análise mais na área de engenharia ambiental, tá? De balanços de insumos, tá? Aqui, levando em consideração a área ocupada, quantidade de fertilizantes, calcário, sementes, óleo diesel consumido nos caminhões, todo esse balanço aqui visa, por exemplo, fazer análise de impacto ambiental que no âmbito da RenovaBio, tá? Que é o programa de estímulo à produção e consumo de combustíveis renováveis, né? Que eu vou explicar bem mais para frente, tá bom? E os impactos ambientais causados pela cadeia, né? Produtiva, queima do diesel, queima da cana pré-colheita, isso em alguns lugares já é coisa do passado, emissões do solo, né, emissão de carbono, nitrogênio, volatilização do nitrogênio, até causando, como alguns acreditam, né, efeito estufa, perda de solo, erosão, né, embalagem de insumos agroquímicos, máquinas e implementos, perda de matéria-prima na colheita e transporte. Né? Todo o balanço é mais voltado à parte ambiental, tá bom? E o mesmo subsistema aqui, ó, a cana, 65% ou 75% de água, tá? Então, de cada uma tonelada de cana que chega, aqui, por exemplo, é necessário a cada 1.000 quilos de cana, isso aí na época da colheita manual, 5 vezes mais de água, né? 5 toneladas de água, só para lavagem, 300 quilos para bebição, que mais para frente explico melhor,
aí gera 280 quilos de bagaço, nesse exemplo, 28%, né, para as necessidades energéticas da usina, principalmente. Então, tem todo o balanço aqui, né? Entra 1.000 quilos de cana limpa, tem caldo 1.020, e aí, dando exemplo aqui, né? 40, uma parte, aí pouco menos a metade vai para a produção de açúcar e um pouco mais a metade para a produção de etanol, né? Vou fazer o seguinte, eu vou deixar isso para o próximo vídeo, tá? Esse aqui é um pouquinho mais complexo, tá? É, é interessante, né? Como disse, né? Isso envolve todo o balanço, né, de matérias-primas, entrada e saída de materiais diversos, né? Muito usado é para a quantificação dos impactos ambientais, tá? Bom, vou parar por aqui para o vídeo não ficar muito longo, tá? Vou parar de compartilhar aqui e espero o próximo vídeo.